Voltamos aqui. E agora, para fechar os termos integrantes, vamos falar dele, o agente da passiva, né? Gente, o agente da passiva, ele é o complemento de um verbo que está na voz passiva analítica, ou seja, ele só aparecerá na voz passiva analítica em raros casos. Eu só vi uma questão, e é uma questão que não era militar, que mostrava um agente da passiva dentro de uma voz passiva sintética, mas não se usa. Mas quando você vai usar a voz passiva sintética, você evita o uso do agente da passiva. Então, para nós que vamos fazer prova militar, 90% dos casos onde aparecer voz passiva analítica, terá agente da passiva. Agora, a voz passiva sintética não. Tá bom? Então, a agente da passiva é aquele complemento do verbo de uma voz passiva analítica. E o que é a voz passiva analítica? É quando você transforma aquele sujeito que faz a ação em um sujeito que recebe a ação. Então você faz uma inversão. O que era objeto vira sujeito e o que era sujeito vira agente da passiva. Vamos lá. O cantor ficou rodeado de fãs. Isso aqui está na voz passiva porque o cantor está sofrendo a ação de ser rodeado. Isso aqui na voz ativa ficaria: os fãs rodearam o cantor. Então você tem uma inversão da voz ativa na voz passiva. O que é importante salientar é: o agente da passiva sempre será precedido de preposição. Então eu marquei as preposições aqui no quadro para ficar claro, tá bom? Eu posso ter um agente da passiva em forma de oração, tá? Então, ó, o prédio foi construído, o prédio aqui é o sujeito paciente, por quem entendia de engenharia. Então, quem entendia de engenharia é uma oração, porque eu tenho aqui o verbo entender. Tudo bem? Então, aqui eu tenho uma oração cumprindo o papel de agente da passiva. Por quem entendia de engenharia é o engenheiro, né? Então, o prédio foi construído pelo engenheiro. Eu conseguiria substituir pela palavra engenheiro, tá bom? Uma outra característica: ele era assediado por sua companhia. Às vezes pode gerar uma dúvida se eu tenho agente da passiva ou se eu tenho complemento nominal. Como eu vou tirar essa dúvida? A forma mais fácil e simples é: pega essa voz passiva e transforma em voz ativa. Se você conseguir transformar e ficar coerente, agente da passiva. Se você não conseguir, complemento nominal. Então, esse primeiro caso, eu tenho um agente da passiva. Ele era assediado por sua companhia o assediava. Opa, consegui transportar sua companhia para o papel do sujeito de forma concisa? Sim, consegui. Então, sua companhia aqui é agente da passiva. Agora, olhem o segundo exemplo aqui. Ele era agradecido por nossa ajuda. Isso aqui está na voz passiva, né? Verbo ser, mais verbo principal no particípio. Se você prestar atenção, esse agradecido aqui, ele não é um verbo em si. Nesse caso aqui, esse agradecido é um predicativo do sujeito. Quem era agradecido? Ele. Então, se não é um verbo, e sim aqui assumiu o papel de adjetivo, eu não consigo passar ele para a voz ativa. Nossa ajuda lhe agradecia. Nossa ajuda é uma pessoa, um ser que consegue fazer a ação de agradecer? Não, não consegue. Então, se isso aqui não consegue ser passado para a voz ativa, quer dizer que isso aqui não é uma voz passiva. Entende? Então, por nossa ajuda, completa a ideia da palavra agradecido. Se ela completa a ideia, ela é um complemento nominal. Então, percebam que a forma mais simples de saber se a gente dá passiva ou se é complemento nominal é transformar o que parece ser a voz passiva em voz ativa. Se eu consigo transportar para a voz ativa, a gente dá passiva. Se eu não consigo, nesse caso aqui, ficou sem sentido, né? Ficou incoerente. Nossa ajuda lhe agradecia?
nossa ajuda agradece alguém? Não, não pode acontecer isso. Então, ficou incoerente, ou seja, não existe voz ativa para essa oração aqui, né? Por que não existe voz ativa? Porque aqui, agradecido, completa a ideia do ele, tá? Então, aqui, por nossa ajuda, é uma característica do nome agradecido. E por último, para fechar, nós temos aqui: as ruas ficaram cobertas de lama. E eu pergunto para os senhores: de lama, agente da passiva ou complemento nominal? A primeira coisa que nós temos que fazer é transformar essa oração de voz passiva para voz ativa. Então, as ruas ficaram cobertas de lama. As ruas estão sofrendo a ação de ficar coberta, ou seja, meu sujeito paciente passa a ser objeto. E o que deveria ser meu agente passa a ser o sujeito. Então, transformando isso aqui para a voz ativa, as ruas ficaram cobertas de lama. O que era agente da passiva passa a ser sujeito. A lama, qual é o principal? Cobrir. Ficaram cobertas é passado, né? Então, cobriram. Cobriu, né? As ruas. A lama cobriu as ruas. Deu para passar para a voz ativa? Deu para passar para a voz ativa. Logo, se eu consigo criar uma voz ativa, de lama é agente da passiva. Beleza? Então, nesse exemplo aqui, de lama constitui agente da passiva. Então, a gente fecha por aqui os termos integrantes. Espero ter ajudado. E a gente se vê aí na próxima aula. Abraço, beijo no coração. Não esqueçam das tarefas que estão lá no Google Class. Façam e marquem que fizeram para poder me enviar, tá bom? Para poder criar aí o diário de presença que vocês estão participando das aulas EAD. Ok? Fica com Deus. Até a próxima.